Tá certo. E aqui no estúdio a gente continua com o assunto distúrbios do sono. Quem veio bater um papo aqui comigo é o Dr. Hélio Fernandes da Silva Filho. E se você tem alguma dúvida, corre e manda para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pela chamada. Obrigado por ter vindo. Normalmente a gente tem dois tipos de distúrbio, tanto para dormir quanto para acordar, não é mesmo? É. Porque as pessoas geralmente falam só da insônia, mas tem o acordar também que é problemático, né? Isso. A insônia, ela é altamente prevalente, ela é uma condição que pelo menos em algum momento da vida a gente tem uma incidência de até quase metade da população vai ter essa queixa em algum momento. Só que o começar a dormir ou o continuar dormindo a partir do momento que a gente começa é um dos problemas do sono, né? O outro problema do sono é terminar esse sono e principalmente acordar bem, acordar funcional, levar a vida normalmente, porque isso às vezes é negligenciado, mas às vezes a pessoa até dorme, acha que dormiu bem, porque ela não percebeu o sono, só que ela acorda cansada, ela passa o dia cansada. Justamente, eu observo isso. Às vezes a gente deita e você fala, não, eu fiquei tantas horas na minha cama de olhos fechados, para mim estava dormindo, mas você acorda, tem dia que você parece que um caminhão te atropelou. Quebrou pedra a noite toda. Mas né? você fala, gente, eu acho que eu trabalhei muito, eu devo ter sonhado, porque também tem isso, o sono agitado. Às vezes a gente sonha tanto, você acorda e fala, nossa, não descansei. Não descansou. O não descansar durante o sono é justamente isso, é a gente recobrar as energias, a gente formar as memórias, né, ajustar os sistemas hormonais, o sistema imunológico. Então, o acordar mal significa que aquela noite de sono, embora tenha parecido ter sido boa, ela não foi boa. Ela tem que ser investigada, qual que é esse distúrbio. Existem distúrbios bem conhecidos que geram isso, são inúmeros, a gente tem que investigar, mas o dia ele tem que fluir muito bem, ele tem que ser um dia descansado, ele tem que ser produtivo. Se não está assim, tem algum problema. E o que acontece também, que às vezes a gente dorme pouco e acorda super bem. Aquela noite que você fala, nossa, essa noite não vai dar para eu dormir a quantidade que eu estou acostumado, por exemplo, 8 horas. Você dorme pouco e às vezes você acorda antes do despertador e parece que dormiu muito, muito. Assim, você fala, nossa, que tem essa sensação também. Existe isso, né? Às vezes você tem um sono que não foi do ponto de vista temporal suficiente, mas a qualidade foi relativamente suficiente. Você acorda bem, mas se a pessoa parar para pensar bem, possivelmente depois de umas 2, 4 horas o rendimento dela vai cair. Vai vir mais um soninho ali. Vai vir uma tá preguiça, uma lentidão. Então, quais são as maiores reclamações que você escuta dos pacientes com relação a essa questão de distúrbios do sono? No consultório, as principais queixas são queixas relacionadas à insônia mesmo, à dificuldade de começar ou de manter o sono. O despertar precoce, né, aquela pessoa que dormiu relativamente bem, mas ela acorda 2, 3 horas antes daquilo que se esperaria para ela. As questões relacionadas a ronco, sensação que acordou com a garganta cansada, né, o sufocamento com o próprio ronco, que é uma queixa muito prevalente, e uma queixa de estar cansado, sempre cansado. Aparece que dormiu bem, mas está cansado, não está rendendo, está com falhas de memória, está com falhas de produção, por conta que alguma coisa está acontecendo. E ao investigar, quais são os distúrbios, então, mais comuns? Assim? Os mais comuns são as insônias e os distúrbios respiratórios do sono, né? As apneias, as hipopneias, os roncos. Então, na investigação, são as causas mais comuns que a gente vê no consultório. Por exemplo, a forma como uma criança é, vamos dizer assim, disciplinada a dormir, isso vai interferir em como é que ela vai ser como é que vai ser o sono dela na fase adulta? Isso interfere? Com certeza, né? A rotina da casa, a criança, ela se espelha nos exemplos de dentro de casa. Então, se o sono da casa é um sono ruim, o sono da criança tende a ser um sono ruim também. Então, a família, quando vai disciplinar uma criança para ter um sono bom, ela tem que se disciplinar também. A mãe tem que ter um horário regular de sono, um tempo de sono suficiente para essa criança ter esse exemplo, ter esse espelho e seguir ao longo da vida dela.
por exemplo, barulhos na casa, porque tem gente que fala assim, não, eu vou colocar a criança para dormir, ele tem que acostumar, porque eu vou levar para bar, eu vou sair e tal, e tem que aprender desde cedo para não ficar dando trabalho. Então, assim, bota para dormir com barulho, ou com luz acesa, esse tipo de coisa. É tranquilo ou o ideal é que realmente haja um preparo aí para o sono? O sono noturno, ele é ideal num ambiente confortável, escuro, sem barulho, né, arejado do ponto de vista de climatizado, né? O sono da tarde, quando a criança é mais pequena, que ela tem aquela rotina de cochilar à tarde, já pode ser um sono já assim dentro da rotina da casa, porque a casa também não pode parar. Então, esse sono da tarde pode ser num lugar mais claro, com barulhos normais da casa, às vezes até não no quarto da criança, eventualmente a mãe, por uma questão até de vigiar, coloca para dormir em algum outro lugar, né? Mas o sono noturno, o ideal é silêncio, escuro e um lugar fresco. E para o adulto, essa sonequinha da tarde, ela é interessante ou é melhor abolir? A soneca da tarde, ela é fisiológica. Depois do almoço, a gente tem toda uma mudança fisiológica própria relacionada ao metabolismo do nosso almoço. Então, o cérebro ele recebe menos suporte de oxigênio e de sangue, então a gente tem uma tendência a ficar um pouco mais sonolento. Então, uma soneca de 30 a 40 minutos depois do almoço, ela é super bem-vinda, né? Algumas culturas, elas ainda cultivam esse hábito. Então, a nossa vida rotineira, ela é mais corrida, a gente não tem tanto esse hábito, mas se a gente puder, é interessante. Para quem consegue ficar 30, 40, porque eu, por exemplo, se eu deitar um pouco depois do almoço, menos de 1h30, 2, eu acordo pior do que se eu não dormir. Tem pessoas que, se ultrapassam muito esse período, já começa a ter interferência no tempo da noite. Mas aí, por exemplo, eu vejo muita gente falando, dorme 20, 30 minutinhos, nossa, recarrega. Isso, para mim, por exemplo, não funciona. É muito individual, né? A pessoa ela tem que conhecer qual que é a necessidade de sono dela. Normalmente, a gente tem uma necessidade, o adulto tem uma necessidade de 7, 8 horas noturnas, que essa 1 hora, 1h30 à tarde não vai interferir na noite. Mas tem pessoas que, se ultrapassar esses 30, 40 minutos na hora do almoço, vai faltar esse tempo, tipo assim, eu vou estar descansado além do tempo da noite, então ela vai dormir mais tarde. Viu, Maria Vitória? Acabei de fazer a sua pergunta, você mandou agora, o doutor acabou de responder. Então, dormir à tarde, dependendo da quantidade do tempo, pode atrapalhar o sono da noite. Agora, doutor, quem sofre problema da depressão, isso também pode fazer com que a pessoa venha a sofrer de insônia? Sim. Diversas doenças, depressão, ansiedade, doenças crônicas, né, como hipertensão, alguns distúrbios metabólicos, principalmente relacionados à tireoide, eles interferem muito nessa qualidade do sono e interferem não só na questão do iniciar o sono e manter o sono, mas interferem também a partir do momento que eu estou dormindo, a minha arquitetura do sono, os ciclos internos que eu tenho do sono, eles também não são adequados. Então, o resultado disso no outro dia é um cansaço maior, é uma perda de produtividade, queixas muito relacionadas à cognição, à memória, aos processamentos das atividades. Na reportagem a gente viu ali falando do café, do refrigerante, de chá, chocolate, que inclusive para mim chocolate só me traz alegria, mas acabei de ver ali que parece que não é muito bom. Esses alimentos, para quem sofre de insônia, a pessoa deve evitar, abolir, ou tem um horário, assim, esse horário você pode ingerir, a partir de tal hora melhor não, tem isso? Também é muito personalizado, né? Depende muito da sensibilidade da pessoa a essas substâncias, mas assim, aquela pessoa que já identificou que aquela substância, seja ela qual for, atrapalha no sono, o ideal é pelo menos 4 horas antes não consumir mais. Então, se a pessoa tem um hábito de ir para a cama às 10 horas da noite, a partir das 6 horas da tarde a pessoa já evita tomar bebidas com bastante café, né, refrigerantes inclusive, e chocolate, comidas muito pesadas, né, o jantar ele não precisa ser abolido, né, mas a pessoa não vai comer uma feijoada gordurosa à noite, né. E o álcool, ele engana bem, porque o álcool ele dá aquela impressão que a pessoa relaxa,
Mas isso se forem doses muito pequenas, que normalmente não é. Para a gente ver, uma dose ideal de álcool seria, assim, em relação a vinho, no máximo meia taça. Pois é, a pessoa bebe um pouco mais naquela noite de boca seca, acorda várias vezes à noite, o sono fica muito perturbado, porque ele acaba ativando, né? Pois é, temos uma participação aqui, ó. A Lúcia, ela fala o seguinte: eu praticamente não durmo bem, acordo sempre cedo. Preocupação também pode acontecer de me provocar essa insônia? Eu devo tomar algum tipo de calmante? Hoje em dia, a gente não encara mais o tratamento das insônias tão medicamentoso como a gente via alguns anos atrás. Hoje em dia, a gente vai mais na esfera comportamental. Preocupações, aquele não desligar, porque eu estou programando o que eu tenho que fazer no outro dia, eu estou programando como que eu vou negociar alguma situação. Então, a cabeça não desliga. O nosso interruptor não nos permite entrar num estado de relaxamento que vai nos levar à sonolência e ao sono. Então, quando a pessoa ela tem esse transtorno, muitas vezes relacionado à ansiedade ou até à depressão, e o nosso dia a dia mais corrido, cheio de perturbações e problemas a serem resolvidos, então a gente tem que procurar alternativas a partir de um determinado momento do dia, 7, 8, 6 horas da tarde, 7, 8, né? Para abrir mão disso, tirar isso da mente, para a gente sair daquele estado de hipervigília, de hiperalerta, aquela coisa de perturbação mental mesmo, procurando resolver o problema, para a gente conseguir entrar no sono. Senão atrapalha mesmo. Preocupações cotidianas atrapalham mesmo. Pois é, a participação do Ricardo aqui, ele fala o seguinte: o que o sono provoca no nosso corpo? O que ele produz que faz com que a gente fique descansado? É um momento, do ponto de vista de atividade física, a gente tem uma menor atividade metabólica, né, muscular, a frequência cardíaca reduz, a frequência respiratória reduz. Então, do ponto de vista de físico, a gente descansa, e do ponto de vista cerebral, a gente organiza as ideias. A gente pensa o seguinte, que ao longo do dia a gente vai tirando diversas fotos. À noite, o nosso cérebro organiza essas fotos, o que a gente não vai usar. Ele faz um backup da nossa cabecinha. E faz o backup. A partir do momento que ele está fazendo o backup, ele está gerando as nossas memórias, entendeu? É por isso que quando eu não durmo bem, eu começo a ter queixas de memória, porque eu não estou formando bem essa memória, eu não estou organizando bem. Os arquivos na cabeça. Então, a minha biblioteca, ela fica desorganizada. Olha só que interessante. Entendeu? Então, o sono... Quando a gente dorme, o cérebro está trabalhando para organizar todas as informações que você recebeu, processou durante o dia. Doutor, e com relação àquelas pessoas que trabalham no turno, noturno, no caso, né? Trabalham à noite, tem que trocar a noite pelo dia. O que fazer? Assim, isso aí vai atrapalhar, vai fazer com que a qualidade de vida delas caia, a expectativa de vida delas pode ser alterada porque já que a gente fala que a falta do sono, a pessoa pode viver menos, tem essas conversas, né? Quem não dorme direito vai acabar não vivendo muito. Isso interfere mesmo? Interfere sim. O trabalhador de turno, seja aquele de turno fixo, né, que sempre trabalha à noite, ou aquele de turno que hora trabalha durante o dia, hora trabalha à noite, ele tem uma tendência a ter um sono pior e, lógico, com impacto na qualidade de vida dele. Durante o sono, né, a gente tem um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele só é liberado com a escuridão, entendeu? Dentro do nosso ciclo interno de hormônios, de ciclos hormonais, a melatonina, ela começa a ser liberada com o entardecer e é a melatonina que faz a gente entrar no sono. O cara que trabalha à noite, ou seja, na hora que eu libero a melatonina, ele está ativado. E quando ele vai no outro dia descansar, é dia, a melatonina já está suprimida, porque a claridade do dia já existe, a supressão interna da melatonina já acabou. E o organismo não se adapta a essa questão, não vai mudar isso. E isso é da característica do ser humano, entendeu? Então, o que se faz nesses casos específicos é tentar fazer uma suplementação de melatonina na hora que ele sai do serviço dele, que ele está indo embora para casa dormir. Entendeu? Você artificialmente induz dá a melatonina para ele, para o organismo entender que eu ainda tenho um pouco de melatonina. Em relação à qualidade de vida, cai bastante. Em relação à expectativa de vida, daí já só isso talvez não tenha um impacto tão grande em falar que essa pessoa vai viver menos. As pessoas ficam preocupadas, né? Falar, porque dizem que quem não dorme direito,
que isso aí vai ser cobrado, é uma conta que vai ser cobrada. A gente ouve muito dormir, isso, né? Desde de criança, né? A avó mandando a gente dormir para a gente poder crescer, né? E elas estão completamente certas, porque o hormônio do crescimento, ele também é liberado, ele depende do sono para ser liberado, né? Então, quem não dorme bem, né? Seja na infância, seja na vida adulta, a qualidade de vida com toda certeza cai. A expectativa de vida, diretamente falando, ela não tem tanto impacto, porém, situações do tipo uma tendência maior a ter AVC, uma tendência maior a ter descontrole de doenças sistêmicas do tipo pressão alta, diabetes. Então, isso sim, por conta de um sono ruim, eu posso alterar, e essas situações, essas doenças estando alteradas, eu posso ter um maior risco de ter uma doença mais fatal, por assim dizer, e abreviar a vida. Olha só, tem a participação, a Cauane Souza Silva. Cauane, você perguntou aqui se a depressão atrapalha o sono. O doutor respondeu e disse que ajuda a atrapalhar, sim. A Sandra também quer saber o seguinte, se é recomendável remédio para dormir, para quem tem dificuldade. Olha aí. Depende, a gente tem que descobrir qual que é a causa dessa dificuldade para dormir. Né? Aquilo que eu falei, né? Hoje em dia a gente está preferindo não tratar só com remédio, tentar fazer alterações de estilo de vida, de comportamento de vida. Existem umas regrinhas que a gente chama de higiene de sono, que são dicas que a gente dá ao longo, para a pessoa adequar ao longo do dia dela e ao longo da vida dela, para tentar melhorar o sono dela, independente da causa. Se com isso não melhorou, investiga-se para tentar achar uma causa. Às vezes a pessoa está achando que é só uma insônia, mas por trás disso pode ter outras situações, para tratar especificamente o que é. Aquilo de simplesmente falar assim, não durmo bem e vou tomar um tarja preta, por exemplo, isso hoje em dia na medicina é uma coisa que é muito controversa e não é recomendado mais. Uma última participação para a gente encerrar aqui foi da Sheila. Ela está falando o seguinte, que ela já fez já procurou várias vezes o médico, já passou por esses tratamentos que fazem o teste do sono nas clínicas e que, por fim, recomendaram que ela tomasse uma medicação, né, para estar induzindo o sono. Aí ela quer saber se esse sono induzido por medicação, ele é tão restaurador quanto de uma pessoa que não toma. Depende muito da medicação. Hoje em dia, e se isso também pode fazer algum mal para a saúde dela ao longo prazo. Isso. A gente, em relação às medicações, depende muito de qual a medicação. Hoje em dia, a gente tem umas medicações ditas como indutores do sono, que eles são remédios que eles desligam aquela preocupação, aquela cabeça que não está desligando, a pessoa consegue entrar no sono mais facilmente. E aqueles ditos tarjas pretas, que antigamente eram muito comum para isso, eles são remédios que o sono que se tem com eles é um sono mais do tipo sedação. Entendeu? Eu cedo a pessoa e a pessoa desliga. Apaga, ela não necessariamente está dormindo, ela está apagada artificialmente por conta do remédio. Né? A longo prazo, os tarjas pretas, eles são remédios que vão cobrar a conta mesmo, e a conta normalmente é esquecimento, algumas alterações das funções mentais da pessoa, né? Raciocínio fica mais lento, fica mais esquecido, o planejamento das coisas... Porque tem a ver com aquele raciocínio que o senhor colocou, né? Se é à noite a hora que o cérebro está organizando os arquivos, se você está apagado, ele não está conseguindo trabalhar direito. Não organiza nada, ele simplesmente apaga, né? Os indutores do sono, eles são um pouco mais tranquilos em relação a isso, mas também, se a pessoa está precisando dele, é porque a longo prazo, é porque alguma coisa não foi resolvida. Ou é porque o transtorno por base da doença não foi resolvido, que o indutor do sono não vai resolver. Ele vai levar você para dormir, mas ele não vai resolver o problema do porquê que você não está dormindo agora. Né? E também, a longo prazo, ele pode fazer alterações de memória também. Bom, doutor Hélio Fernandes da Silva Filho, neurologista, eu agradeço muito a sua participação aqui. Obrigado. E essas dicas aí pra gente a respeito da insônia, dos distúrbios do sono, porque realmente não dormir direito é uma coisa complicada, né? Acaba com o dia da gente, o dia não fica produtivo, a gente não fica bem-humorado, porque é o humor, né, doutor? Nossa Senhora. Obrigada, meu querido. Uma Obrigado ótima tarde. Obrigado a vocês, disponham. Obrigado a todos.